Então, agora sim, boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos lá dar início à nossa aula de automaquiagem. Que bom ter vocês por aqui. Vamos lá então fazer uma aula de make prática, rápida, bonita para usar no seu dia a dia e também para ensinar suas clientes. Então, ponto um, já quero aqui dar início. Gente, eu tô com um negocinho aqui do meu nariz, mas ignorem. Já quero falar sobre a importância disso aqui, ó. Isso aqui é o que vai te fazer você ter uma maquiagem bonita e duradoura. Não adianta você usar a melhor base do mundo, a melhor base do Brasil, que é da Mary Kay, né, do Brasil, dá licença. Não adianta você usar a melhor base se você não cuida da sua pele antes. A maquiagem, ela só fica bonita quando nós temos uma rotina de skincare. E não é uma rotina somente para o dia que você vai fazer a maquiagem. É importante que você cuide da sua pele, né? Utilize pelo menos o básico. Nanda, o que é o básico? O básico é pelo menos um hidratante e um protetor solar. Isso vai garantir a vocês uma pele bonita, uma pele duradoura, uma pele maravilhosa. Então, meu vídeo saiu aqui um pouquinho, mas deixa eu voltar. Então, eu já lavei o meu rosto no banheiro, né? Quando eu tava tomando o meu banho. Esse sabonete aqui, ó, é o sabonete 4 em 1. Ele já mora no box do meu banheiro. Então, todos os dias, de manhã e à noite, eu uso ele para lavar o meu rosto. Agora, eu vou utilizar com vocês aqui o meu hidratante antioxidante, que hidrata a minha pele por até 12 horas. Boa noite, Fabi! Seja bem-vinda. Vou utilizar também o meu protetor solar e o meu creme da área dos olhos. Nada, você vai utilizar o protetor solar, mas não é o gel de recuperação noturna? Nesse momento não, porque eu estou com muito ring light, um pouquinho de ring light no meu rosto. Daqui a pouco eu vou tirar essa maquiagem. Boa noite, meu amor. Então, eu geralmente, quando eu vou me maquiar, eu sempre utilizo o protetor solar. Então, eu já vou aqui fazer com vocês e também já vou dar algumas dicas de como que vocês vão utilizar os produtos para terem melhor resultado. Eu vou utilizar aqui o meu hidratante. Eu sempre utilizo, ó, pego essa gotinha, que eu peguei uma gotona, né? Enorme. Mas pego aqui um pouquinho e trago. Tudo, tudo que eu uso no meu rosto é obrigatório você trazer para o seu pescoço e para o seu colo. E aí, tudo que eu lavo, só para vocês entenderem. Sabonete, eu faço sempre movimentos circulares. Para quê, Nanda? Para estimular a circulação sanguínea, para fazer esse movimento ascendente. Tudo que eu deixo na minha pele, protetor, hidratante, protetor, eu faço movimentos contrários à gravidade. O que é gravidade, Nanda? Cair. Tudo, nós vamos envelhecer. Boa noite, Ângela. Ângela maravilhosa, minha cliente linda. Já estamos falando aqui sobre a preparação de pele, que é o que vai fazer com que você tenha. Ai, maravilha, abriu a câmera, adoro. É o que vai fazer com que você tenha uma durabilidade e uma beleza na sua maquiagem. Então, eu utilizei aqui o meu hidratante e eu estava falando sobre a importância de você trazer os seus produtos de tratamento para o seu pescoço e para o seu colo. Porque envelhecer, todo mundo vai. Todo mundo vai envelhecer, ninguém tá dentro de um. E aí, a gente, finalizei a aplicação no meu rosto, eu trago para as minhas mãos. Porque eu não vou limpar em uma toalha, eu limpo nas minhas mãos, porque eu também estou trazendo jovialidade para as minhas mãos também. Todo mundo vai envelhecer. Porém, se eu faço um tratamento na minha pele todos os dias, eu vou envelhecer com mais qualidade. Então, eu vou utilizar aqui o protetor solar, porque do ring light, né? Mas se você vai se maquiar à noite, você pode utilizar também o seu gel de recuperação noturna. Então, como eu estava dizendo, tudo que eu lavo, movimentos circulares, tudo que eu deixo na minha pele, eu faço movimentos, ó, contrário à minha gravidade. Então, eu venho ó, puxando de dentro para fora, ó. E isso eu também ensino a minha cliente, que é importante ela saber sobre isso. Movimentos para cima e movimentos para fora. Movimentos, ó, sempre para fora. E para finalizar o nosso tratamento, ó, nunca esqueça disso aqui. A mão tá sujinha de produto, eu venho para a minha pele, porque eu tô trazendo jovialidade para minha pele também. Para finalizar, eu vou utilizar esse poderoso aqui, o creme da área dos olhos. Eu falo que toda mulher necessita disso aqui. Por quê? Geralmente a gente tem olheiras, né? A mulher ela é mais sobrecarregada, ela faz mil coisas. A mãe, principalmente, ela precisa de um produto para a área dos olhos. Então, esse produto, além de hidratar essa região, para fazer com que sua maquiagem fique mais bonita, nessa região que é mais fininha,
que geralmente tem mais linha de expressão, o que é que eu vou fazer, ó? Vou hidratar e ele também já vem fazendo o tratamento. Importante, tá, amores? A área dos olhos, eu sempre utilizo esse dedinho aqui, ó, que é o dedo anelar, que é o dedo mais leve da mão. Nada, como assim? No início, geralmente quando a gente começa a aplicar com esse dedo, a gente nem consegue movimentar tanto ele. Eu já tenho prática, mas por isso que ele é mais levinho, porque ele é mais. A gente consegue mexer menos, né? Então eu venho aqui, ó, venho fazendo esse movimento e posso também dar leves batidinhas. Leves batidinhas, ó. E com meu dedinho sujinho, eu venho rente a minha sobrancelha para depositar nessa região. Pronto. Então, a minha pele está pronta. Hidratante, protetor solar e área dos olhos. Isso aqui vai fazer com que a maquiagem dure mais tempo e fique mais bonita. Agora nós vamos para a parte do prime. Prime. O Prime, ele é um fixador de maquiagem, né? Ele vai fazer com que sua maquiagem fixe por mais tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, pode abrir sua câmera para perguntar. E também, o que que ele vai fazer? Ele vai minimizar os poros. Então, pessoas que têm peles muito oleosa, pessoas que têm poros muito abertos nessa região, geralmente eu venho, ó, depositando o produto. Eu não faço muito esse movimento, porque senão eu tiro. O intuito do Prime é fazer como se fosse uma massa corrida antes da pintura, né? Não sei se vocês entendem de casa a pintura, mas só para vocês entenderem. Antes da pintura, eu venho com a minha massa corrida para minimizar aquele aspecto mais grosseiro. A mesma coisa é o Prime. Poderia ter dado outro exemplo, né? Casa não tem nada a ver. Mas enfim, então eu pego o meu produto ó, e venho colocando dentro dos poros para diminuir aquele aspecto de furinhos, né? De poros muito aberto. Obviamente que se você trata da sua pele com cuidados com a pele, você pode também esfoliar sua pele pelo menos uma vez por semana, vai te ajudar a diminuir. Mas o Prime já vai te ajudar também. Esqueci de colocar na minha testa que eu tenho uns porozinhos, vou até esfoliar hoje. Pronto. Então, Prime aplicado. Agora a gente vai para o corretivo. E aqui eu quero explicar para vocês o seguinte: por quê? Nós temos alguns corretivos. Tem pessoas que falam assim, Nanda, mas o corretivo vem antes. Eu botei para gravar, Deus. Botei. O corretivo, ele vem antes ou ele vem depois da base? Como é que eu faço para usar o corretivo? Depende de qual corretivo você vai usar e qual a cor do seu corretivo. Então, por exemplo, em Mary Kay nós temos o corretivo Yellow, que é um corretivo amarelinho. Ele é um corretivo fantástico para correções, por exemplo, quem tem muitas olheiras, quem tem muitas manchas, quem precisa de uma correção mais pesada. Sabe aquelas pessoas que têm umas manchas bem escuras, como eu antigamente? Então, o Yellow seria tipo assim, ó, batata. Então, ele é um corretivo amarelo, porém, ele não pode ser utilizado sem uma base. Por quê? Quando eu aplico o corretivo, ele vai ficar, obviamente, amarelo. Depois eu venho com a minha base, finalizando aquela cobertura da pele. Então, esse é o corretivo Yellow. Geralmente, eu, Fernanda, não uso muito ele, mas eu tenho para minha cliente. Nós temos também o corretivo Pêssego, que é um corretivo de camuflagem. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Então, eu estava falando dos corretivos. Nós temos o corretivo Yellow, que ele é um corretivo amarelinho, que serve para poder, né, fazer a camuflagem de melasmas, olheiras. Para vocês terem noção, gente, esse corretivo ele é tão fantástico, ele tem uma cobertura tão top que ele cobre até maquiagem. Já vi vídeos de pessoas cobrindo maquiagem com isso aqui. A Mary Kay não vende para esse propósito, mas você pode utilizar da forma que você quiser. E o corretivo Pêssego, ele também é um corretivo de camuflagem. Deixa eu ver se dá para poder colocar aqui para vocês verem. Ele também é um corretivo de camuflagem, porém, ó, é porque a luz. A próxima aula de maquiagem eu vou fazer durante o dia, um sábado à tarde, porque fica melhor para vocês verem as cores. Mas, ó, ele é um corretivo amarelo. O pêssego, ele é um corretivo pêssego, né? Óbvio, que faz essa camuflagem. Porém, uma camuflagem. Ah, não vai dar para vocês verem a cor, não. É, deixa eu só afastar um pouquinho aqui essa luz para ver se fica melhor para vocês verem. Acho que agora ficou melhor.
Não vai dar pra ver a cor do pêssego, mas enfim, ele é um corretivo também para camuflagem, mas uma camuflagem mais básica para o dia a dia. Isso aqui eu uso muito. E nós temos também os corretivos de cor. Corretivos para camuflagem são corretivos de cor que minimizam essas manchas, essas olheiras antes da maquiagem. E eu tenho os corretivos para iluminar, que eu uso depois da minha base. Geralmente utiliza-se um tom mais claro, um tom ou dois tons mais claro do que a sua base. Então, por exemplo, eu, Fernanda, uso a Bege W160 e a Bege M190. Então, o corretivo que eu uso, ele é um tom mais claro da minha base, é o Light Beige. Se eu quiser iluminar muito essa região, eu utilizo um tom bem mais claro, que seria o Light Ivory. Mas geralmente eu utilizo o Light Beige. Tudo certo por aí? E geralmente esses corretivos a gente utiliza depois da base, ok? Então agora a gente vai aplicar o corretivo. Eu, Fernanda, vou aplicar aqui o corretivo pêssego nas minhas manchinhas. Eu tenho manchas de melasma, que são essas manchas, estou procurando meu espelho. Essas manchas de melasmas são manchas um pouquinho mais escuras na minha pele, devido a muito sol que eu tomei na minha infância, devido a anticoncepcional, que eu tomo anticoncepcional há muitos anos, e devido à minha genética. A minha família, a minha mãe, todo mundo tem, então já está no meu DNA. Mas depois que eu comecei a cuidar da minha pele com Mary Kay, a minha pele é 97% diferente. Então, vamos deixar de conversa, vamos para a aplicação. Eu vou utilizar o pêssego, tá? Então, não sei se tá dando para vocês verem aqui, ó. Eu tenho umas manchinhas aqui. Tenho uma manchinha nessa região. Poderia utilizar nas olheiras? Poderia, mas eu não tô com muita olheira, né? Então, não vou utilizar. Pronto. É nessas regiões aqui que eu tenho essa manchinha. Acredito que dê, que vocês tenham visto. E agora, o que que eu vou fazer? Vou esfumar. O que significa esfumar, Nanda? Eu vou... é, dissolver esse produto, né? A maquiagem, ela foi feita para ser assentada na nossa pele. Cuidados com a pele foi feito para ser colocado e espalhado. A base, os corretivos, a maquiagem, ela foi feita para ser assentada, depositada. Por isso que eu vou fazer agora, vou aplicar a minha esponjinha para esfumar esse produto. Nanda, e a esponja, ela vem úmida ou ela vem seca? Sempre úmida. Quando eu pego a minha esponja dura, do jeito que tá na minha maleta, pequenininha, e eu começo a aplicar o meu produto, ponto um, ela absorve o produto, ela acaba se tornando uma outra Fernanda, acaba se tornando a minha sócia. Ela não me dá o mesmo acabamento, ela tá suja, e eu falei hoje sobre a importância de ter pincéis limpos, de ter esponjas limpas, para que a sua pele fique mais saudável e mais bonita. Então, a esponja é suja, ela é horrível, ela é dura, ela fede. E olha só como ela aumenta de tamanho, fica mais macia para que você consiga aplicar com mais facilidade. Então, olha só, tá marcado. O que é que eu venho fazer, ó? Leves batidinhas na minha pele para eu espalhar esse produto. Ó, olha a diferença. Aí eu posso pegar essa esponja que tá sujinha e eu venho aqui nessa região dos olhos. Tô com um pouco olheira, dá licença, brincadeira. Mas eu levanto aqui o meu espelho, ó, olho para cima e venho depositando nessa região aqui para poder acabar com aquele restinho que tá na esponja. Sempre dando leves batidinhas, nada de arrastar. Quando eu arrasto, eu tiro o meu produto. Quando eu deposito, quando eu deposito, eu deixo um tom mais natural. Olha isso. Agora eu venho para o outro lado. Acho que já secou um pouquinho porque eu fiquei conversando e eu tô com o ventilador aqui do lado, mas dá para esfumar. Ó, batidinhas leve, espalhando o produto. E aí, nessa região dos olhos, se você quiser pegar a esponja e fazer isso aqui, ó, para diminuir, para ela ficar bem fininha, eu consigo encaixar com mais facilidade nessa região, ó. Pronto. Então, o corretivo depois da base serve para iluminar? Sim. Nanda, para que que eu vou iluminar minha pele? A gente vai falar sobre isso. Quando eu ilumino, eu destaco a região dos meus olhos. Automaticamente eu fico com cara de rica. Parece que eu tenho 2 milhões de reais na minha conta e ninguém sabe. Mas
deixa um olhar descansado, um olhar mais bonito. Por quê? A base, ela vai uniformizar todo o meu rosto. Se eu aplico um corretivo de iluminação nessa região, eu vou dar um destaque, eu vou dar um descanso, eu vou dar uma beleza a mais. Então, eu venho aqui, ó, depositando, e eu posso, ó, aqui na pálpebra, dar leves batidinhas. Pronto. Então, já apliquei. Agora, imagine, eu apliquei aqui um corretivo de iluminação. Desculpa, eu apliquei cuidados com a pele. Eu apliquei um corretivo de correção. Eu vou aplicar uma base. E talvez eu faça um corretivo de iluminação. Ok. Imagine se eu não cuido dessa pele que tá aqui embaixo. Se eu não hidrato essa pele, o que é que vai acontecer? Daqui a 2 horas, eu tô com isso aqui tudo craquelado. Então, às vezes a pessoa fala assim, Nanda, a minha maquiagem, ela não dura nada. Eu aplico e já já ela já começa a sumir. Por que isso acontece? Porque a nossa pele, ela ficou para absorver coisas. Se eu uso cuidados com a minha pele absorve os produtos. Se eu não uso, a minha pele absorve a maquiagem. Então, você escolhe como que você quer ficar com sua pele. Pronto. Então, agora a gente vai para a base. Boa noite, Letícia. Deixa eu ver. Tom mais escuro que a pele? Tom mais. Não, para iluminar, Letícia, você fala? Se você quiser abrir seu áudio, pode perguntar, que eu acho que fica melhor. Pronto. Então, agora, já estou com a minha pele camuflada. Agora eu vou para a minha base. Geralmente, eu utilizo a bege W160 no meu dia a dia. Como aqui tá mais bem claro, eu vou utilizar a bege M190, que é um tom mais escuro, para vocês não acharem que a minha base está errada. Não, Letícia, para iluminar, eu utilizo um corretivo mais claro do que a minha pele. Então, se eu utilizo um corretivo mais claro do que a minha base, eu vou destacar essa região. Se eu não utilizo nenhum corretivo, somente a base, eu vou deixar o meu rosto todo uniforme. Então, o que é que você quer com a maquiagem? Você quer uma maquiagem mais básica? Então, você usa. Se você tiver olheiras, uso de camuflagem, que é importante. Usa a sua base e aí você já vai finalizar sua maquiagem. Se você quiser um olhar mais bonito, mais destacado, mais descansado, mais iluminado, depois da base você utiliza o seu corretivo de iluminação. Então vamos aqui para a base. Como eu falei, eu vou utilizar uma base um pouquinho mais escuro, né, do que meu tom, para não ficar muito branco por conta da luz aqui. A próxima aula de maquiagem eu vou fazer durante o dia para ficar melhor para vocês. Então, eu vou utilizar o meu pincel de base. Eu poderia aproveitar essa esponja, que ela é maravilhosa, para já aplicar minha base também. Por exemplo, nessa região aqui de cima, eu apliquei corretivo de um lado. Se eu for utilizar corretivo de iluminação, eu utilizo o outro lado da esponja. E essa parte aqui de baixo eu posso utilizar para aplicar a minha base. Mas particularmente, eu gosto muito do pincel. Depois eu venho com a esponjinha só dando um leve acabamento. Então, vamos lá. Ó, pincéis limpo, sempre lavo uma vez por semana. Eu geralmente coloco aqui na minha esponja e já vou depositando, ou coloco no dorso da minha mão. Eu gosto de botar no dorso da mão, porque se eu boto aqui, o pincel vai absorvendo o produto. Mas vamos lá. Então, como é que eu faço? Eu começo, ó, dando batidinhas na minha pele. Ó, por que não dou batidinhas? Porque embaixo da minha pele tem um corretivo que eu acabei de passar. Se eu venho arrastando, eu vou fazer o quê? Eu vou misturar o meu corretivo com a cor da minha base. Então, eu vou mudar o tom da minha base. Então, eu venho dando batidinhas de leves para esfumar esse produto. Nanda, e se eu não tiver necessidade de um corretivo? Se eu não utilizar um corretivo, eu posso vir arrastando a minha base? Pode, se você não tiver nada de camuflagem. Por exemplo, na minha testa. Ah, tá muito claro aqui. Na minha testa, eu não tenho nada, então eu posso, ó, vir arrastando, ó. Só que eu não vou arrastar, eu venho com movimentos curtos, espalhando o produto, porque eu quero dar uma boa cobertura. Então, ó, nessa região de corretivo, eu venho dando leves batidinhas. Ângela perguntou, para não craquelar, tem que passar pó? Depende. Para não craquelar a maquiagem e para a maquiagem durar e ficar bonita, eu sou obrigada a cuidar da minha pele. Se eu não hidrato a minha pele absorve a base. Então, por isso que às vezes a gente usa uma base
Fala assim, ah, minha base não durou nada. O que foi que aconteceu? Você não cuidou da sua pele antes, provavelmente. E o pó, ele é importante para a durabilidade do produto. Então, eu vou pegar aqui mais um pouquinho, ó, aqui no nariz. Eu gosto desse pincel porque ele encaixa certinho na pele. Tem esse corte perfeito aqui nos cantinhos, ó. E uma coisa importante, tá, amores? Quando vocês forem se maquiar com isso, com uma tiarinha, é importante que vocês puxem para vocês, ó, trabalhar essa região. Porque às vezes a gente bota a tiara aqui, faz a maquiagem, depois tá aquela divisão. Por falar em divisão, ó, tragam também para a mandíbula. Às vezes as pessoas traz base assim, ó. Aí fica aquele bocado de mancha. Então eu venho, ó, finalizando essa região. Nada, posso trazer para o meu pescoço? Pode. Se a sua base estiver muito diferente do seu rosto, você traz também para o seu pescoço. Porém, a minha base tá boa. Então eu venho só finalizando essa região aqui. Pronto, base aplicada. O que é que eu vou fazer agora? Pegar a minha esponja para dar um acabamento. Por que não estou fazendo um acabamento? Porque eu apliquei corretivo e apliquei a base e eu usei a base com pincel. Então eu gosto do acabamento da esponja só para poder uniformizar tudo, dando sempre ó, leves batidinhas. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Perfeito. A próxima aula de make eu vou fazer durante o dia para vocês conseguirem visualizar melhor. Pronto. Perfeito, perfeito. Aqui no cantinho. Aí, vamos lá agora para o corretivo de iluminação. Nanda, tem necessidade de iluminar essa parte? Deixa eu só dar dar uma finalizada aqui embaixo do olho, porque ficou uma manchinha, um excesso aqui. Então, eu venho, ó, levanto o meu espelho. Nanda, como é que eu faço para poder aplicar melhor? Você pode levantar o seu espelho, porque quando eu levanto, essa região fica melhor para trabalhar. Ou eu posso baixar assim, ó. Eu prefiro levantar o espelho. Levanto só o espelho e olho para cima. Ó, pronto. Eu não vou passar corretivo de iluminação, porque já está bem iluminada essa região, porque eu passei um corretivo de camuflagem. Mas, se eu fosse. Aliás, eu vou passar. Vamos lá. Aí, o meu corretivo de iluminação é o light bege, que ele não é tão branco. Eu, particularmente, não gosto daquele olhar muito iluminado. Eu prefiro iluminado, sim, só que menos. Então, eu uso o light bege porque ele é um tom abaixo da minha base. Como é que eu faço para poder aplicar o corretivo de iluminação, Nanda? Nessa região aqui. Antigamente fazia aquele quadradão. Hoje não é mais necessário. A maquiagem ela muda o tempo todo. Então, geralmente eu faço isso aqui na pontinha do meu nariz, nessa região aqui, ó. Pronto. Essa é a iluminação. E agora eu vou pegar a minha esponja, eu vou virar o outro lado, né? Porque um lado já está sujo, e venho dando batidinhas para eu espalhar esse produto. Ó, batidinhas para espalhar bem. Não dá todos os dias que você usa um corretivo de iluminação? Nem sempre, viu? Nem sempre, nem sempre. Depende muito do meu dia, mas quando eu quero uma pele mais caprichada, eu uso sim, porque ele faz muita diferença. Nessa região do nariz, tá vendo que eu coloquei aqui? Então, eu pego a minha esponjinha, ó, dou batidinhas de leve. Aqui embaixo, para dar uma iluminadinha. E aqui no centro da testa. São os pontos principais de iluminação. Se você não quiser fazer nessa região, tranquilo, porque você pode utilizar o iluminador. Quiser utilizar somente na área dos olhos, pode ser também. Então, eu venho aqui, ó, só para pegar esse cantinho. Eu pego essa pontinha fininha da esponja. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho marcado? Então, eu venho com a minha esponjinha, ó, e dou batidinhas.
Perfeito. Ó, sempre batidinhas. E eu trago pra cá, porque quando eu trago pra cá, eu estou dando efeito lift no meu rosto. Vocês conseguem perceber a diferença? Como o meu olhar ficou bem mais iluminado? Agora a gente vai devolver vida para esse rosto. Eu apliquei corretivo, apliquei base, então eu tô parecendo um fantasma. Tô branca, né? Meu rosto tá todo uniforme com o meu pescoço. O que é que eu vou fazer agora? Dar vida ao meu rosto. Como é que eu faço, Mana, para dar vida ao rosto? Através dos contornos e dos iluminadores. Então vamos lá que eu vou apresentar para vocês essa paleta maravilhosa aqui, ó. Essa é uma paleta. Primeiro, ela é uma paleta. A Mary Kay geralmente vende paletas com espelho e ela é uma paleta onde você pode montar de acordo com o seu gosto. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, ó. Eu tirei o blush porque a Mary Kay vende a paleta e ele é de imã. Então, geralmente a Mary Kay vende esses refil. Você pode usar somente o refil que ele vem dentro de uma caixinha ou você pode comprar a paleta e montar. E aí, quando qualquer um desses itens acabar, eu só reponho ele. Então, aqui eu tenho um pó de contorno que é mais escuro. Mas como é que eu faço para vocês conseguirem ver direito? Enfim, tem um pó de contorno, tenho um iluminador e tenho um blush, que ele é um blush mais rosinha. E tenho aqui três sombras. Então, quando qualquer um desses itens acabar, eu só compro o que faltou. E aí, agora nós iremos aplicar um contorno. Nanda, para que que serve o contorno? O contorno serve para diminuir coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma bochecha muito grande, eu vou fazer uma sombra em cima dessa bochecha para diminuir. Se eu tenho uma testa muito grande, eu vou fazer uma sombra nessa testa para diminuir. Então, esse sombreado do contorno faz com que tudo que escurece diminui, né? Então, esse sombreado do contorno, que é um pó escuro, ele é marrom, não sei se deu para vocês verem. Ah, pronto, agora sim dá para ver melhor. Ou não. Pronto. Então, quando eu escureço, eu diminuo. O que é que eu vou fazer aqui em mim? Esse pincel, ó. Esse aqui é o pincel que eu vou aplicar o meu blush, o meu contorno e o meu iluminador. E geralmente eu utilizo, eu não sei fazer contorno. Pronto, Ângela, eu vou te ensinar agora. Então, por exemplo, o que é que você quer diminuir no seu rosto hoje? Fazer aí uma plástica natural, né, sem precisar de cortes nem de cirurgia. Você vai comprar um contorno e você vai diminuir essa coisa que você quer melhorar. Óbvio, né, gente, que a maquiagem é algo ilusório. Você tirou a maquiagem, a bochecha, por exemplo, tá ali, a sua papada tá ali, a sua testa tá ali. Mas a maquiagem ajuda muito na nossa autoestima. Então, por exemplo, digamos, Ângela, que você queira diminuir um pouco, afinar um pouco o seu rosto. Eu vou fazer uma sombra nessa região, porque isso vai fazer com que diminua essa região do rosto. Então, só para vocês entenderem, esse aqui é o pincel que eu vou utilizar. Ele é um pincel para contorno. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha de dentro eu uso para contorno. Essa região aqui eu uso blush. E essa parte de trás eu uso para iluminar. Vou fazer na prática com vocês. Então, eu peguei aqui o meu contorno, ó. Peguei. E assim, ó, gente, contorno é a gosto. E vão devagar. Porque às vezes a gente pega um monte de contorno e ele mancha depois para você tirar uma bênção. Então, eu pego deitadinho assim, ó. E eu vou fazer a minha marcação. Então, geralmente eu pego dessa região aqui da costeleta em direção ao meu nariz, só que eu paro mais ou menos 2 dedos antes. Isso é no olhômetro, tá? Vocês vão, com a prática, a gente vai melhorando. Então, eu venho aqui, ó, sempre com a mão levinha, tá? De preferência, peguem do meio do pincel para fora, para sua mão ficar mais leve e você conseguir esfumar com mais facilidade. Então, eu venho aqui, ó, marcar. Eu vou fazer um pouquinho mais forte por conta da luz, senão vocês não vão conseguir ver a diferença. Então, já coloquei aqui. Tá vendo? Eu tô indo em direção ao meu nariz, só que eu tô parando mais ou menos 2 dedos antes. Vou botar muito para vocês conseguirem ver a diferença por conta da luz. Então, ó, coloquei aqui, ó. Tô dando leves batidinhas, nada de fazer isso aqui. Tem pessoas que pegam o contorno e faz isso aqui. Você vai abrir a sua base, o seu corretivo que você passou antes, tá? Pronto, ó, como já dá uma diferença. Tô dando leves batidinhas. Conseguem perceber a diferença? Já faz uma diferença enorme, né? Agora eu vou fazer do outro lado. Vou pegar do mesmo jeito e eu venho.
essa costeleta em direção ao nariz, só que eu paro mais ou menos 2 dedos antes. Então, eu olho para frente, ó, e vou aplicando, dando leves batidinhas. Uma plástica instantânea. Pronto. Aí eu posso, por exemplo, eu não vou usar na minha testa porque não tem necessidade. Mas se eu fosse mandar usar na testa, como é que faria? Eu pego dessa região aqui do cabelo, ó, e venho escurecendo. Gente, contorno é sempre a gosto, tá? Eu, Fernanda, antigamente não gostava de contorno, eu achava muito feio, porque ele realmente faz uma sombra. Vocês conseguem perceber que meu rosto afinou porque eu escureci? É isso mesmo. Mas quando você começa a usar, você não quer mais nunca deixar de usar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma gordurinha, tenho que fazer umas massagens faciais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu contorno, ó, e vou dar uma leve escurecida para poder afinar. Nessa região aqui, ó, mais um pouquinho. Então, se você tem um nariz grande, você vai pegar o contorno e você vai pegar dessa sobrancelha e vai diminuir o seu nariz. Isso aqui é prática, tá, gente? Ó, eu encaixo o meu pincel e venho esfumando. Olha aí como já faz uma diferença. Agora eu vou fazer do outro lado, né? Óbvio. Encaixo e esfumo. Nanda, é todo dia que você faz isso? Que você faz contorno no nariz? Não. Eu tô fazendo só para ensinar vocês. E eu dou uma fechadinha aqui embaixo. E aí? Olha a diferença, fica apaixonada. Pronto, então, pele contornada, agora eu venho para o meu blush. E aí vocês podem ter a dúvida, Nanda, mas eu uso o pó. Cadê o pó? Mas eu uso o pó no rosto todo, depois da base, ou eu uso depois do meu blush, do meu contorno, do meu iluminador. Geralmente, o pó, se vocês observarem, o contorno, o blush, o iluminador é um pó, de uma certa forma, só que um pó de cor, que eu vou utilizar em pontos específicos para poder fazer esse trabalho de diminuir, para dar aquela cor no rosto. Então, o meu pó normal, pó compacto, ou meu pó acetinado para fazer com que a minha pele dure mais tempo, geralmente eu vou usar somente em pontos que eu não coloquei nada, né? Então, eu vou utilizar aqui o blush na hora do pó e explico a vocês. E aí, o blush eu pego assim, ó, com o meu pincel em pezinho. Se o contorno eu peguei deitado, o meu blush eu vou pegar deita, é assim, ó, encaixo, pronto. Aonde que eu aplico o pincel, Nanda? Você pode pegar também do meio do rosto pra cima, ou você pode dar aquele sorrisinho, tipo assim, sabe aquela pessoa chata que passou na sua frente? Tudo bom, querida? Como é que tá você? E aí, que dia vai me comprar uma base? Tudo bom? Subiu a bochechinha, eu dou essa batidinha, aquele sorrisinho falso. Pronto, só que eu não vou deixar nessa região, porque eu não sou o patati nem o patatá. O que é que eu vou fazer? Coloquei e eu vou esfumar, meio que por cima do contorno. Vocês viram que o contorno estava aqui. Só que eu tenho que ter cuidado para não colocar perto do meu olho, tá, gente? É na bochecha. Tudo bom, querida? Como é que tá? Ó. Nada, se você não quiser sorrir, não tem problema. Você pega aqui, ó, do meio da bochechinha e traz para cima. Tô pegando aqui, ó. Ó. É porque o blush ele é um pouco rosado e eu acho que a luz está dando interferência. Não sei se vocês estão conseguindo ver que eu já coloquei, ó, e como ficou bonito. Vou botar mais um pouco, bem forte. Aliás, vou pegar um blush mais escuro para vocês conseguirem ver. Pegar esse aqui do Duo. Ó, tudo bom? Como é que tá? E as coisas, como é que vai? Tá tudo certo por aí também? Ai, que bom. Tchau. Me compra uma base. Beijo. Brincadeira. Só para vocês darem risada. Tá vendo? Como já deu um rosadinho bonito. Então, primeiro eu coloco o meu contorno, depois o meu blush meio que por cima do contorno mesmo, para dar aquela escurecida e aquele rosadinho bonito. E agora eu venho com o meu iluminador.
Nanda, e se eu quiser usar só blush, eu tô muito corrido, o que é que eu faço? Aplico na minha bochechinha pra dar aquele rosadinho bonito. Contorno você não é obrigado a usar, contorno é a gosto, tá? E aí o meu iluminador, eu vou utilizar essa parte de trás do pincel para iluminar. Nanda, onde que eu ilumino? Toquem aqui, vocês vão ver que tem um ossinho. Esse aqui é o ossinho do zigomático. É esse osso que vocês vão iluminar. Então eu venho, ó, com o meu iluminador e aí eu venho varrendo, ó, para cima. Se eu não tiver o pincel e eu quiser usar o iluminador, você pode pegar o seu dedo e em cima desse zigomático. Ai, queria tanto que essa luz desse para mostrar que tá ficando lindo demais isso aqui, né? Ó, espalho. Posso pegar também o meu pincel e colocar aqui no centro do meu nariz, que eu já, olha aí como ele acendeu, eu já iluminei com o corretivo, lembra? Mas se eu não tiver utilizado o corretivo e eu quiser utilizar o meu pincel ou o meu iluminador, eu posso. Fiquei tipo Michael Jackson, né? Olha aí. Quem tem um narizinho desse, nem fiz rinoplastia nem nada, gente. Aqui foi só um contorno iluminador. Brincadeira. Pronto. Então, aqui eu já finalizei a minha pele, praticamente. O que é que eu vou fazer agora? Ai, eu amo um blush. Adoro um blush. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou selar a minha pele. Então, o que que acontece? Todas as vezes que tá vendo que aqui tem uma linhazinha, significa que o corretivo, eu botei dois corretivos e coloquei base. Então, todo mundo tem linha de expressão, né? O que é que eu vou fazer? Antes de colocar o meu pó, eu venho dando uma limpada nessas linhas porque acumulou. Então, eu pego o meu espelho, minha esponjinha e ó, dou uma. Eu tiro aquela marcação de linhas de dentro, o corretivo de dentro das minhas linhas, para poder eu selar e ficar mais tranquila. Ó, pronto. Agora eu vou selar essa pele. Gente, todo mundo precisa de pó. É muito quente a Bahia, né? Então, por exemplo, eu utilizei tanta coisa líquida, utilizei base, corretivo, tudo creme, tudo líquido. Se eu saio no meu dia a dia sem selar tudo isso, começou a esquentar, eu começo a derreter. Então, o pó é que vai segurar esses produtos na minha pele e deixar ela mais bonita. O que é que acontece? Lembra que eu passei aqui a iluminação nessa região? Eu vou passar um pó de cor. Automaticamente, essa iluminação vai sumir, porque eu botei um pó. Mas, se você quiser evidenciar essa iluminação que você fez aqui e nessa região, você utiliza um pó translúcido, porque vai continuar evidente que você iluminou. Então, esse pó aqui é o pó acetinado, que ele é um pó fantástico. Ele é um pó que diminui muito os poros, porque ele tem esse efeito blur. O que é efeito blur, Nanda? É essa sensação de diminuição de poros e de linhas. Então, ó, e o bom dele é porque ele tem esse sistema de abre e fecha. Então você abre, eu abri, coloquei a quantidade que eu quero na minha tampa e eu venho, fecho e eu posso carregar que ele não vai cair, né? Não vai derramar na minha bolsa. Então como é que eu faço? Coloquei aqui, eu vou selar onde? Aqui já tem blush, já tem um pó de cor. Eu vou colocar pó nessa região, eu vou colocar pó nessa região aqui, em todas as regiões que eu não passei nada. Então primeiro eu pego meu produto, ó. Pego. E aí eu olho pra cima, ó, pra depositar aqui embaixo. Ó. Nunca pegar o pó e já sair fazendo isso aqui, ó. Porque você não fez nada, né? Primeiro eu pego o meu produto, coloco na minha pele, pra minha pele absorver. Ó, vou botar mais um pouquinho. Vou abrir, vou pegar, ó, nessa região. Hum, aqui do lado do nariz, ó. Na região dos olhos também, que é importante. Pronto. Depois que eu depositei o produto, aí eu posso vir, ó, esfumando para tirar todo e qualquer excesso de produto. Eu posso também trazer aqui para minha mandíbula. Ana, mas você acha que eu vou ter tempo na minha vida de fazer isso? Nunca no Brasil. Respira. Sabe por quê? Porque que eu tô conversando, eu tô explicando. Quando você pega a prática, isso aqui é 15 minutos, 10 minutos você faz.
E você não é obrigada a fazer tudo isso. Eu estou ensinando, uma forma de você se maquiar. Mas se você no seu dia a dia quiser somente passar sua base, passar o seu corretivo, passar um blush e um batom e uma máscara de cílios e ir pra rua, perfeito. Trabalhar, Nanda, é você que vai dizer, tá? O que você quer fazer na sua maquiagem. Eu tô ensinando uma forma de vocês poderem dar um plus a mais. Pronto, então coloquei o meu pó e minha pele está super selada. Nanda, e se eu quiser passar o pó por cima do meu blush e por cima do meu contorno, pode? Pode. Mas aqui embaixo tem cor e eu coloquei um pó mais, um pouquinho mais escuro. Então eu vou apagar essa cor aqui. Eu posso tirar um pouco dessa cor. Eu prefiro não colocar, né? Pelo contrário, às vezes quando eu passo pó, eu venho com mais um pouquinho de blush só para dar um plus a mais. Que eu amo blush, viu? Mas o blush é igual sal a gosto. Pronto. E aí eu vou ensinar para vocês como que vocês podem utilizar esse mesmo pincel e esse mesmo blush para poder fazer uma sombra rápida. Óbvio que, como eu mostrei, nós temos sombras lindíssimas, muitas cores disponíveis. Geralmente eu utilizo muito, mas para aquele dia a dia você pode pegar o seu mesmo pincel de blush, o seu blush e fazer uma sombra rapidinha. Eu vou ensinar sombra em outra aula que for durante o dia, porque fica melhor para vocês verem. Então aqui o que que eu faço? Pego o meu pincel de blush, ó. E aí eu dou uma encaixada. Olha como ele encaixa certinho nessa região, ó. Do meio do olho para fora com a cor mais escura do blush. Nada, e se eu tiver só uma cor de blush, você pode pegar e passar no seu olho todo, não tem problema nenhum. Mas para dar duas cores de sombra, eu venho, ó, encaixei. Sempre faço isso no meu dia a dia, que é muito corrido. Olha como já dá uma diferença. E aí eu posso pegar a cor mais clara, ou eu posso pegar o meu iluminador e colocar aqui no cantinho, com o meu próprio dedo. Óbvio que nós temos pincéis maravilhosos para fazer esse trabalho de esfumar, de você fazer um contorno de sombra, de você fazer um sombreado. Mas, se for aquele dia mais rápido, você pode também utilizar os produtos que você já usou na sua pele para fazer essa sombra. Olha aí como fica bonito. Vou botar mais um pouquinho por conta da luz que vocês não estão conseguindo ver direito. Ó, meio do olho vem espalhando para fora. Só que eu venho espalhando para fora até o fim da minha sobrancelha, tá? Nada de trazer para cá. Espalhei, pronto. Teve uma época que se utilizava, né, a sombra nessa região aqui para ficar todo o formato lift, mas essa era já passou. E eu posso pegar o meu mais claro e passar aqui, onde eu já passei o iluminador, mas só para vocês verem. Vou pegar do outro lado a cor mais escura e venho fazendo esse trabalho. Além de ser muito prático, além de, né, de adiantar o nosso lado, ele já vai. É uma sombra monocromática, né? Eu peguei a mesma cor do meu blush e utilizei em cima, então eu fico monocromática. Vou pegar essa parte aqui de dentro para agilizar o lado, que já vai dar 8 horas, mas já estamos quase finalizando. Gente, não é só colocar, não. Você coloca e dá uma espalhadinha, tá? Óbvio que se eu pegar o meu pincel de sombra e colocar, eu consigo um efeito mais bonito. Estou ensinando aqui algo muito prático para vocês. Pronto. Agora nós vamos para a parte do olho. Sobrancelha primeiro. Vou utilizar aqui o meu gel de sobrancelha. Isso aqui é vida na vida da gente. Nós temos lápis, né? Eu geralmente, quando a minha sobrancelha tá muito falhada, tá bem feia mesmo, eu venho com lápis, organizando tudo, né? E depois eu posso passar o meu gel de sobrancelha se eu quiser. Como a minha sobrancelha tá quase arrumada, eu vou usar o meu gel. Então, esse aqui é um gel incolor, maravilhoso. Inclusive, você pode. Aí eu tirei o excesso, ó, e venho penteando os meus fios. Ó, esse gel, inclusive, você pode utilizar como aquela técnica do brow lamination. Aí você vem o contrário, que muitas pessoas não gostam, né? Mas há quem goste. O que é o brow lamination, Nanda?
é você deixar a sobrancelha toda arrepiada. É gosto de cada um, né? Eu, Fernanda, prefiro a minha sobrancelha no lugar mesmo, minha amiga. Toda arrepiada, não é minha personalidade, não. Coloquei e a gente arruma. Se você quiser dar um plus com esse pincelzinho aqui, eu venho organizando. Sobrancelha é um caso, né? Sempre tem aquele cantinho que insiste em ficar fora do lugar. Mas olha aí a diferença que dá na sobrancelha. E ele deixa os fios arrumadinhos e durinhos no lugar o dia todo. E não é aquela coisa pegajosa, aquele negócio que você sente, parece que. Deixa eu ver aqui. Só para ajeitar de pertinho. Isso, ótimo, perfeito. Pronto. Agora, já estamos finalizando. Nós vamos para a parte do lápis de olho. E aqui eu quero dar algumas opções para você. Nanda, o lápis eu uso por dentro, eu uso por fora, como é que eu faço? Depende do que você quer. Se você tem o olho pequeno e você vai utilizar um lápis preto dentro do seu olho, dentro da sua linha d'água, aquilo que eu falei, né? Tudo que escurece diminui. Então, eu vou diminuir o meu olhar. Se você quiser um olhar mais ampliado, um olhar mais aberto, você vai utilizar por fora. Como é que eu faço, Nanda, para utilizar por fora? Seja bem-vinda, Patrícia. Se você quer utilizar, se você quer aumentar o seu olhar, você vai fazer por fora dos fios. Eu vou fazer para vocês verem. Se você quiser diminuir o olhar, você vai passar dentro da linha d'água. Então, eu vou fazer das duas formas para vocês verem. Mary Kay, nós temos lápis preto e marrom. No meu dia a dia, eu prefiro lápis marrom, porque fica mais natural. Mas tem pessoas que amam o preto e tá tudo certo. Eu vou passar o preto porque a maioria das pessoas usam. Então, vamos lá. Tá, eu vou botar por dentro, tá? Para vocês verem como que vai diminuir o meu olhar. Então, eu pego aqui, ó. Ele é um lápis retrátil. Eu pego e vou passar dentro da minha linha d'água. Eita, aqui ele é preto mesmo. Pensa no lápis que pigmenta muito. Ó, dentro da minha linha d'água. Eu acho que eu dei uma pequena borradinha aqui fora, mas tudo bem. Pronto. Todas as vezes que eu utilizo um lápis por dentro da linha, na minha linha d'água, eu sempre gosto de pegar um pincelzinho e dar uma esfumadinha por fora. Então, eu venho aqui, ó, e dou uma leve esfumada por fora dos meus fios. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Por fora do fio, dos cílios. Só para dar aquela leve corrigida. Pronto. Ele é muito pigmentado. Agora eu vou utilizar por fora dos meus fios para vocês verem como que aumenta o meu olhar. Ele é muito pigmentado. Olha aí. Então, para não ficar essa linha feia, né? Tem pessoas que passam só o lápis, fica aquela linha. Eu pego um pincelzinho de precisão e vou esfumar para tirar essa marcação. Ó, eu pego o pincel e venho por fora dos meus cílios, na parte inferior. Olha a diferença. Vocês conseguem perceber que esse por dentro diminuiu o meu olhar e esse por fora aumentou? Se eu quiser aumentar ainda mais esse olhar, eu passo um lápis bege por dentro, mas isso eu vou fazer em outra aula. Então, eu, Fernanda, não gosto desse aspecto muito preto. O que é que geralmente eu faço para diminuir esse aspecto preto? Amei a dica. Que bom, Angela. Então, para diminuir esse aspecto preto, que eu, Fernanda, não gosto, tenho clientes que amam, quanto mais preto, melhor. Mulher, meu olhar já é pequeno. Pois é, Angela. Então, se você passa o lápis por dentro, o preto faz o quê? O preto escurece, óbvio, né? O preto diminui. Se eu passo por dentro, eu estou diminuindo o meu olhar. Então, a dica é sempre passar por fora. Para não ficar essa coisa preta, eu vou pegar uma sombra marrom, a mesma sombra que geralmente eu uso, então meu pó de contorno, e eu vou dar uma esfumadinha para quebrar um pouco desse preto. Eu venho colocando, ó, por fora, em cima do meu dessa região aqui, ó.
em cima do meu lápis. Porque o marrom, ele vai dar uma amortizada desse preto. Nanda, mas eu amo aquele olhar black power. Aí você deixa como tá. E aí, uma dúvida que sempre me perguntam: você traz para dentro, né, para essa região aqui do olho? Se você quiser, você pode trazer. Eu, Fernanda, gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Deixar até esse meio. Pronto. Olha aí a diferença. E aí, você pode pegar esse mesmo lápis e fazer um esfumadinho. Não precisa ser um gatinho, não, tá? Mas vocês podem fazer um esfumadinho aqui rente, que fica muito bonito. Eu vou ensinar isso em outra aula durante o dia, né? Para poder ficar melhor. Gente, olha isso. A diferença que fica no olhar. Pronto, então, para finalizar, a gente vai fazer o que agora? Máscara de cílios e batom. Que aí vai dar todo um tchan, todo o plus na nossa maquiagem. Máscara de cílios, nós temos várias. Mas eu trouxe essas duas aqui para mostrar para vocês, que são as minhas favoritas. Nós temos a Lash Love, que é essa aqui, ó. Que ela tem um aplicador bem fininho. Então, para pessoas que querem mais alongamento, para pessoas que têm os cílios muito pequenos, geralmente eu indico ela, porque o aplicador é fino e você consegue fazer todo esse trabalho de arrumação dos seus fios. E nós temos a poderosa. Essa aqui substitui cílios postiço e também substitui alongamento. Então, ó, olha o aplicador dela, como é grosso. Então, o que é que ela faz? Ela vai dar muito volume. Nanda, e essa fininha não dá volume? Dá. Só que se você quiser mais volume, você precisa de um aplicador maior. Pronto. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês a diferença das duas no meu olho, só para vocês verem. Vou fazer um negócio aqui. Ah, não tá ficando. Peraí, rapidinho, gente, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Dica para aplicar máscara de cílios. Tem pessoas que não sabem aplicar embaixo, então eu vou dar dica para vocês. Deixa eu só tirar esse negócio aqui da minha tela, que tá me atrapalhando um pouco. Pronto, então, primeiro eu vou aplicar essa de cá, que é a Lash Love, que é a mais fininha, para vocês verem. Para aplicar em cima, eu olho para baixo, pego o espelho e posiciono abaixo do meu rosto, e aí eu olho para baixo para facilitar a minha aplicação. Por que que eu faço isso? Porque quando eu olho para baixo, os meus cílios se distanciam da pálpebra. Então, nesse momento, eu corro menos risco de borrar. E se você borrar, você sempre espera secar, finaliza toda a sua maquiagem e depois é que você vai fazer essa limpeza, né? Então eu olho para baixo, ó, e venho pegando rente aos meus cílios e trazendo para cima. Nada de pegar só aqui na pontinha. Quando você pega na pontinha, a máscara, ela pode ter um poder maravilhoso e você não usufruiu nada dela. Deixa eu pegar aqui mais um pouco porque outra coisa importante, nunca fazer isso aqui na máscara de cílios, porque você acaba jogando o ar para dentro e você perde todo o seu produto, ele resseca muito rápido. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar. Ó, eu pego o meu espelho, posiciono embaixo do meu queixo e eu pego bem rente os meus cílios e venho fazendo esse movimento. Pode fazer movimento de zigue-zague, ou eu posso pegar rente os fios e trazendo para cima. Essa máscara aqui, na verdade, ela já está bem sequinha. Eu tô esperando meu pedido chegar. Que vergonha. Para poder eu abrir outra. Mas ela ainda dá para usar. Ó, pego rente aos fios e trago para cima. Ó, pronto. Se você quiser alongar ainda mais os seus fios, você pode pegar assim por cima, ó, e dar aquela alongada básica. Depois que eu fiz esse trabalho embaixo. Olha aí que maravilhosa. Ela é a que eu uso todos os dias. E máscara de cílios é igual lasanha. Quanto mais camadas, melhor. Então, se você quiser um olhar mais poderoso, você capricha na máscara. Observe que eu só dei uma aplicada e olha o quanto que ela já deu uma diferença maravilhosa. Então, se eu quiser mais, eu venho, ó.
aplicando, porque quanto mais camadas, mais volume e mais alongamento. Para passar em cima, eu olhei para baixo. Para passar embaixo, eu olho para cima. Então, eu pego meu espelho, posiciono assim, ó, e eu venho fazendo esse movimento, ó. E quando aplicamos embaixo, faz muita diferença no olhar. Olha aí, que maravilhoso. Destaca muito o nosso olhar. Pronto. Agora eu vou utilizar a Lash Intensity, que é essa poderosíssima aqui, que substitui, que deixa o efeito dos cílios fantástico. Ele dá 200% de volume. Então, eu venho aqui, ó, pego o meu pincel. Ó, todas as vezes que eu vou aplicar máscara de cílios, eu sempre dou preferência a utilizar a tampinha para fora, para eu não correr o risco desse negocinho aqui bater no meu nariz. Se eu fizer isso aqui, ó, com pressa, de repente eu posso bater aqui, sujar tudo e eu ficar estressada e perder minha maquiagem. Então, ao invés de fazer assim, eu faço assim. No início é mais desafiador, mas com a prática a gente fica melhor, né? Então eu venho aqui, ó, olho para baixo e faço esse movimento da máscara. Lembrando, borrei, Nanda, e agora? E agora você finaliza toda a sua maquiagem e depois você. Gente, eu não sei se tá dando pra ver, mas olha isso. Me... Deixa eu ver se você consegue ver. Ela é muito fantástica, véi, essa máscara. Então, se eu quiser mais, eu aplico mais produto. Eu não vou aplicar muito, porque eu já vou tirar daqui a pouco, né? Vou ver se o marido me chama pra gente comer qualquer coisa lá fora, né? Pra gastar essa maquiagem. Né, Ângela? Pronto. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui deu uma emboladinha, mas eu pego assim, ó, e dou uma limpada. Muito top. Quanto mais camadas, melhor. Bel Rio significa que eu tô certa, né, Bel? Quem concorda, respira. Pronto. Então, gente, olha a diferença de um olhar com máscara, com lápis de olho, e um olhar só em cima. Olha a diferença. Então, como é que eu faço para aplicar embaixo? Suspendo a minha máscara, meu espelho, e eu venho penteando. Como eu falei no início da aula, essa prática aqui de você pegar com toda essa delicadeza veio com o tempo, tá? Porque antes de Mary Kay eu trabalhava com plantas, trabalhava no sol. Então não tinha nenhuma habilidade. Então, quanto mais eu pratico a maquiagem, melhor eu fico. Pronto. Então, agora vamos aplicar o batom. Batom, vocês acham que essa maquiagem eu coloco o vermelho, vermelho do poder, ou o bom e velho nude? E aí me contem qual que vocês querem que eu aplique. Eu amo vermelho e amo nude. Então, o que vocês decidirem, pra mim tá ótimo. Vermelho. Marlene, você arrasou, viu? É a mulher do batom vermelho, amei. Pronto, então vamos lá. Para aplicar o batom, eu posso. Eu tô procurando aqui o meu. Eu tenho um lápis para facilitar a minha aplicação. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Para vocês verem a diferença que faz. Um lápis, um batom aplicado com lápis e um batom aplicado sem um lápis. Ó. Você pode aplicar o batom antes, ou o lápis antes, por exemplo. Vou aplicar aqui para vocês verem. Ó, e aqui vocês podem também fazer uma plástica momentânea. Se você tem um lábio muito pequeno, você pode fazer por fora do seu lábio para poder aumentar a sua boca. Se você tem os lábios muito grandes, muito carnudo, e você falar assim, ai meu Deus, eu não queria
você pode fazer um pouco para dentro para diminuir. Geralmente eu faço na linha d'água, nessa linhazinha aqui. Então, ó, vou fazer de um lado com. Geralmente eu apoio o meu dedo aqui para ficar mais tranquilo. Arco do Cupido. Pronto. Eita, quebrei, sem querer. Olha aí. Agora eu vou aplicar o meu batom aonde eu apliquei o lápis, tá? Tá dando pra ver o contorno? Ó, pronto. Olha como fica bem desenhada a boca. Agora eu vou aplicar do outro lado, que eu não fiz o contorno pra vocês verem. Fazer do mesmo jeito, tá? É porque eu já tenho a prática, então eu já pego todo desenhado. Por mais que eu desenhe, ó, tô fazendo igualzinho, tá, gente? Pra não achar que eu tô com corte. Ficou quase a mesma coisa, mas vocês conseguem perceber que esse lado ficou mais arrumado? E parece que esse lado ficou até maior a minha boca. Aí o que é que eu faço agora? Aí eu quebrei o meu lápis. Bati aqui sem querer, ele quebrou. Então é bom que dá pra vocês perceberem a diferença. Que eu iria finalizar pra contornar. Parece que eu fiquei torta. Uma boca maior, outra menor. Mas e aí, pronto. Ficou mesmo, né, Bel? Maravilhoso. Fantástico. Eu vou juntar as duas que eu vou tirar uma foto depois. Prontinho. Make rápida. Demorou aqui mais de uma hora que eu tô explicando muito, muito, muito. Mas, se você não quiser contorno, você não faz. Mas vamos combinar? Um contorno faz muita diferença, viu? Que a luz também acho que não tá valorizando. Mas o tanto que essa maquiagem tá bonita, acho que vou chamar o marido pra gente ir pra algum lugar. Porque eu não vou perder essa maquiagem nem a pau, Juvenal. Maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser perguntar alguma coisa que eu não expliquei, pode abrir seu microfone, pode colocar no chat. Gratidão, meninas, pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Marlene, maravilhosa, obrigada. Marlene, quem te convidou? Depois você fala com essa pessoa, caso você tenha, né? Amei a aula, amei as dicas, Nanda. Muito obrigada. Por nada, Ângela, maravilhosa. Depois eu Depois vou. abrir o vídeo para tirar um print, né? Dessa aula. Isso, depois eu vou. Quem puder abrir as câmeras, né, pra gente fazer aquela aula, aquele momento maravilhoso. O que que acontece? Ângela, que é minha cliente, ela mora próximo. Fabi, arrasou. Aí, ó, adoro. Todo mundo abrindo suas câmeras. Ângela, que é minha cliente, que mora próximo, né? Depois, se você quiser, Ângela, aprender o contorno, eu levo para você. Você experimenta, a gente faz tudo na prática juntas. E as convidadas, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso o nosso momento. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar. Chamem a sua consultora se você também gostou de algum produto, porque em Mary Kay nós temos tudo. A Letícia com esse cabelão lindo. Arrasou. Pronto, Mas meus amores. Então vamos lá, quem puder abrir as câmeras para a gente fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Maravilhosa. Obrigada, Pati. Você, é, acredito, deve ser convidada. Que bom vou que botar vocês assim. estiveram por aqui até o final, tá? Então vamos Minha lá. convidada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, chame a sua consultora, cliente de Fabiana. Ai, que bom, Pati. Que bom. Então, se você gostou de algum produto, chama a Fabi, que ela tem tudo a pronta entrega para te atender, viu? Quem puder abrir aquele sorrisão maroto, Bel, ai, tô muito feliz, todo mundo de câmera aberta.
Então, cadê Jesus? Speech screen. Vamos lá. Um, dois, três. Façam de conta que ganharam agora 2 milhões de reais. Tem 2 milhões na sua conta. Ô, Glória. Todo mundo de dente aberto, né? Então vamos lá. Ah, não, peraí. Ah, não, é aqui, desculpa. Ah, doida. Pronto, meus amores. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Boa Espero que tenham noite. gostado. Qualquer dúvida, me chamem, chamem sua consultora, que nós teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? Beijo! Até a próxima. Na próxima eu farei Até. durante o dia, para vocês conseguirem ver esse resultado que fica bem maravilhoso. Tchau, boa noite. Deus Tá? abençoe.